Alan Ruiz e Chico. Chico que renovou seu contrato até fim de 2025, mas foi emprestado para o Novo Horizontino. O jogador foi emprestado para o Novo Horizontino e vai jogar a Série B pelo time paulista. Evidentemente, contra o Sport há aquele acordo de cavalheiros, ele não jogará contra. Dito isso, ficam para o Sport o zagueiro Rafael Thierry, Alisson Cassiano, Luciano Castan, Sabino, mesmo que ainda machucado, cirurgiado do pé esquerdo, e o zagueiro Renzo. Agora vamos ver como será que o Sabino, que tem contrato até abril, vai se comportar, diretoria e jogador. Outro detalhe, vamos ouvir o doutor Rodrigo Guedes. Lembra que eu já venho falando desde o final da semana passada sobre a questão do Jorginho? Sim. Que ele cumpriu todos as metas traçadas pelo esporte e foi acordado no contrato com metas traçadas, cumpridas, renovação automática de contrato. E eu disse, para o Jorginho sair do esporte, vai ter que deixar dinheiro no caixa do rubro-negro da Praça da Bandeira. Isso foi dito até por mim ontem. O que aconteceu hoje? O esporte lançou uma nota do jurídico. O doutor Rodrigo Guedes fez essa nota, a nota que diz o seguinte: o esporte vem a público comunicar a situação contratual e de futuro que envolve o meia Jorginho. Ao ser contratado para 2023, o vínculo do atleta previa metas e possibilidade de prorrogação automática. O jogador, durante a temporada, alcançou os gatilhos estabelecidos e previamente acordados entre as partes. E o clube, por sua vez, manifestou, dentro do prazo estipulado, o interesse de prorrogar o contrato para 2024. E aí, doutor Rodrigo Guedes? Boa noite a todos, em especial à torcida do esporte. É um prazer poder esclarecer a situação do nosso ex-atleta Jorginho, deixando a torcida a par das dificuldades do dia a dia do futebol. Com a finalização da temporada de 2023, a nova gestão do futebol, junto com o departamento jurídico do clube, iniciou a análise dos contratos do elenco, de modo a verificar quem estava se encerrando e quem ainda poderia ficar para a temporada de 2024. No caso de Jorginho, apesar do encerramento do contrato em 2023, esse contrato trazia elementos que previam possibilidade de prorrogação e, após essa análise do comitê gestor, chegou-se ao entendimento de que seria interessante para o clube a permanência com a renovação do atleta. Foi feito contato, por mais de uma vez, com o representante do atleta, o qual informou que ele teria uma proposta de um outro clube. Porém, há uma obrigação contratual dele com o esporte para essa renovação. A partir de então, ficou bem claro o desinteresse do Jorginho em permanecer no esporte. Diante disso, o clube, da mesma forma que busca cumprir seus deveres, vai cobrar seus direitos, que, nesse caso, será uma compensação financeira, seja do atleta ou da futura agremiação que ele venha a defender. Por fim, faz necessário o esclarecimento ao nosso torcedor, maior patrimônio do clube, e reforça ainda mais o quesito da transparência, tornando clara a defesa aos interesses do nosso esporte. Já se sabe qual é o valor dessa compensação? Não, eu sinceramente eu não tenho essa informação do valor dessa compensação. Agora, levando em consideração o salário do Jorginho, é uma rescisão contratual que tem que ser paga pelo clube ou pelo Jorginho. E pode beirar aí os seus mais de R$1 milhão. O que está faltando só, dentro dessa transparência que falou o advogado, é o esporte informar qual é essa compensação financeira. Certamente isso vai aparecer logo logo. Mas de qualquer maneira, se for 10 centavos ou R$2 milhões, tem que pagar. E a questão, tem no contrato. Se está na cláusula de renovação automática e ele não quer cumprir, evidentemente que tem que pagar.
E acho até que, a depender das circunstâncias, esse clube que está interessado nele poderá efetuar esse pagamento. E ainda mais que é um clube do exterior, né? Pois é, aí abrem-se mais os horizontes, porque o dinheiro corre mais frouxo lá fora do que aqui. Pode ou não, né? Porque Depende do quando lugar, você né? vende o jogador, no caso o empresário, diz, não paga nada, você só acerta os salários com ele, dá o primeiro salário adiantado, como Mas se aí fosse seria luva. uma total desinformação do Pois empresário. é, Né? aí é Aí que seria. tá a questão, né, Porque Edinaldo? quem mais deve estar ciente dessa obrigatoriedade de cumprir o contrato deve ser o próprio empresário, né? Exatamente. Porque ele não pode fazer uma negociação sem antes resolver essa pendenga jurídica. Porque se fosse ao contrário, O primeiro que gritaria era o empresário. não é verdade? Estamos aqui defendendo nossos direitos, está no contrato, o esporte não Perfeitamente. quer continuar mais com a gente, então que pague nossos direitos. Perfeitamente. Esse seria o discurso. Perfeitamente. Então, se o clube tem isso no contrato, está mais do que no seu direito de buscar exatamente essa compensação financeira dessa cláusula que foi quebrada pelo jogador e pelo empresário. Agora, é de uma desinformação total. Se esse E o empresário- esporte, note que o esporte, na nota e na fala do Dr. Rodrigo Guedes, o esporte cumpriu inclusive o prazo de falar, quero ficar com você. Entendeu? Porque Porque tá podia explícito, né? falar, não, vamos esperar acabar o campeonato. Não, antes mesmo, quando devia ter uma cláusula, antes de terminar o contrato, 2 ou 3 meses, ou 4, seja lá o que for, tem a renovação automática. Se você diz sim ou não. Quer? Quero. Eu quero você. Você me quer? Quero. Mas aí depois muda a história. É verdade. Então vamos aguardar para ver até Mas onde vai briga essa jurídica pendenga vem aí, jurídica. E é necessária porque se está no contrato, minha gente, se está lá, tem que cumprir. Seja do clube para com o jogador, seja do jogador para com o clube. Perfeitamente. Isso tem que ser rigidamente cumprido. Da mesma forma que a gente cobraria da diretoria do esporte o rígido comprometimento com o contrato, esse comprometimento também é do jogador para com o clube. Pois bem, aí vamos à segunda parte. Eu devo uma resposta a você sobre a recuperação judicial. Sim, a utilização da grana. E aí eu fui hoje um dia bem apertado, mas o Dr. Rodrigo Guedes me passou o telefone do Dr. João Guilherme Ferraz, que está cuidando da recuperação judicial. Inclusive, ele vai fazer várias gravações comigo sobre entrevistas, até explicativas. As 2 listas já foram publicadas. Agora, só quem pode mexer nas listas para sim, para não, acrescentar ou não, é o juiz. O juiz da recuperação judicial. Portanto, as 2 listas já foi publicada. Uma pelo esporte e outra pela administração da recuperação judicial. O valor total dos credores foi exposto? Né? Não. Eu fui só na lista por enquanto. Eu fui só na lista. Eu vou, a posterior, conversar com o Dr. João Guilherme Ferraz para saber qual é o valor que foi exposto. Se é que pode divulgar. Aconteceu com o Náutico e com Santa Cruz, na hora que eles expuseram a lista, tem lá no final o valor total. O valor, né? O valor total. Mas isso não vai ficar... Há uma expectativa de ser acima de guardado. 300 milhões, né? No caso do esporte, o que foi especulado ao longo da temporada. Eu não sei, eu não vou especular porque realmente eu não sei. Não somos nós que especulamos. A própria diretoria colocou como sendo em torno de 300 a 350 milhões o passivo do esporte. Mas era bom a gente ver o valor final ali, porque com a lista de credores não tem como ser diferente, né? A lista de credores mostra a realidade do passivo do Porque clube. a segunda lista de credores, como quem publicou foi a administração da recuperação judicial, e segundo o Dr. João Guilherme Ferraz, já foi publicado há alguns meses atrás. Então agora... Sabe dizer onde foi publicado, Boris? Qual foi o... Se está no site oficial do clube? Não sei. Sinceramente não sei. Porque há controvérsias que hoje eu fui a outras fontes que falaram que não foi publicado. Quem está cuidando da recuperação judicial, que eu fui na fonte certa, esse me falou. Inclusive, ele gravou aqui e já até falou, sem problemas, faço a entrevista, combinado,
Vou lhe mandar outros detalhes. Quer dizer, então eu estou no caminho certo. Ninguém melhor do que ele para informar o montante Exatamente. desses credores, que é natural que se divulgue, a própria recuperação judicial faz isso. Eu só queria saber onde foi publicado, se é no site do tribunal, se é no Ou site no Diário do Esporte, Oficial, se é no site do próprio Não, mas Esporte Clube do Recife. eu vou até anotar aqui para perguntar a ele onde foi publicado, né? Aham. Onde foi publicado. No caso de Náutico e Santa Cruz, não, a gente teve acesso porque foi publicado na imprensa, né? O do Náutico, principalmente, aquele montante de 230 milhões de reais na conta dos credores. No esporte, não foi publicado na imprensa, isso certamente não. Mas a gente precisaria saber em que setor está divulgado esse relatório do esporte. Outra pessoa como fonte que me manda uma informação, Constantino Júnior, da Liga do Nordeste, que também está na organização da Copa Recife, o Sport, ele empatou hoje contra o time do Serra Branca, da Paraíba, em 0-0. O Sport, inclusive, já estava classificado porque ele ganhou no grupo 4 do 7 de setembro, 4-0, e ganhou do ABC de 1-0. E aí, na próxima fase, que será na sexta-feira, no CT do Sport, o Sport vai enfrentar o Queimadense da Paraíba. Eu agradeço ao vice-presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, me mandando aqui até o chaveamento. E aí, o Sport, derrotando o Queimadense, ele pode pegar aí também o Retrô. Ele pode pegar o Retrô ou o Santa Fé. É o cruzamento dos grupos. Vamos ver essa Copa Recife, interessante, está sendo realizada no CT do Retrô, no CT do Náutico, no CT do Sport, e serve para a preparação dos times para a Copinha. O Sport que vai estrear na Copinha no dia 4 de janeiro, 1h15 da tarde, contra o Cruzeiro de Alagoas. Outro detalhe, o Sport já sabe seu adversário e quando estreia no Campeonato Pernambucano. É no dia 13 de janeiro e ele vai a Petrolina, ao estádio Paulo Coelho, enfrentar o Petrolina. E as novas contratações rubro-negras? Chegou alguma coisa hoje? Não, hoje não chegou não. Não pintou nenhuma novidade? Hoje não chegou não. Nenhum atacante? Tá todo mundo de olho nos atacantes, né? Hoje não chegou não. Olha, Reginaldo, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa lista que eu tenho passado de 9 contratações, eu fiz umas contas rápidas. O Sport agora, com a ausência do Chico, ele fica com 20 jogadores. Para quem quer trabalhar, você coloca a base, você coloca mais 5, você tem que contratar pelo menos 10. Então, de 9 eu estou aumentando para 10, porque o técnico Sosso quer trabalhar com 35 a 38 jogadores. Mas a média 35 é satisfatória ao técnico argentino, que inclusive está na Argentina, tá? Ele está na Argentina e está em contato direto com a comissão técnica e com o comitê gestor de futebol. Agora, contratação hoje, por enquanto, nada. Nenhuma. A novidade hoje foi a renovação do Chico e empréstimo para o Novo Horizontino. Só para lembrar para o torcedor, já foram contratados Lucas Ramon, lateral direito, e já foi contratado também o Luciano Castan. Agora, se você for de especulação, tem muitas especulações. Tem atacante do Goiás, tem atacante do Cruzeiro, tem atacante do Gil Vicente. Se a gente for especular, aí vai criar aquela... fulano está dizendo que vai ser contratado, Boris está dizendo que vai ser contratado. Não. Então eu tô frio. Quando a notícia esquenta, aí eu vou nessa. Tem jogador que tá na reserva do Ceará. Quer dizer, tem muita coisa, mas tinha jogador ponta da Ponte Preta especulado. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque nessa altura do campeonato, se você for de especulação, tinha um colega nosso que falava assim: eu vou te dar uma lista de 20 técnicos. Um desses está
será contratado. Só de 20, só tinha 20 na lista. Lembra disso? É verdade. Agora, Lembra disso? Agora o detalhe é o seguinte, a relação que a gente observa nessa questão de contratações é você observar o que os dirigentes estão colocando desde o princípio. Temos muitas conversas adiantadas. Isso. Então isso significa dizer que quando chegar o momento de anunciar, vem um bolo de repente aí de jogadores. Não acredito que venha bolo, não. Será que não? Não acredito, não. Não acredito. Se essas conversas estiverem tão adiantadas... Sinceramente, Edinaldo, o Lucas Ramon, ele não foi uma surpresa para mim. Não uma surpresa, é um jogador que cabe no orçamento do esporte. Para mim, a surpresa foi o Luciano Castan. Para todo mundo, né? Primeiro, o Cruzeiro não querer o jogador e segundo, a rapidez em que o esporte agiu em cima do Luciano Castan. O Luciano Castan foi uma grande surpresa exatamente pelo fato dele ter sido um dos grandes sustentáculos da defesa do Cruzeiro durante todo o campeonato. A não ser que outros motivos tenham levado o Cruzeiro a não incluí-lo entre as suas preferências para a próxima temporada. Não acredito, não. Eu acredito até que, como ele ficou na Série A, ele pode ter pedido um salário. Não acredito que o esporte tenha salário eu acho difícil. Muito com ele, entendeu? Salário eu acho difícil ele não ter ficado. Não acredito. Pelo esporte ter oferecido mais, eu acho difícil. Não, eu não acredito. Agora, vou dizer para você... E pode ter tido algum problema que o Cruzeiro não quis colocá-lo como preferência. Agora, é um jogador que fez uma grande temporada no time do Cruzeiro. A surpresa é exatamente em cima disso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O departamento de análise de mercado e desempenho do esporte está fervilhando. Esse está trabalhando. E trabalhando muito. Então, se você colocar numa gama, seria até de irresponsabilidade do repórter falar: fulano está contratado. Porque pode ser uma grande perua. E tem um detalhe. Os empresários hoje estão colocando... bota aí que fulano está contratado. E às vezes... neca de pedir biroba. Jogada para evidenciar o atleta dele. Então tem que... Nessa época tem que ter... o João Vitor Amorim hoje está de folga, hoje vai ser substituído aí na folga por Haldney Alves. O celular tem que ficar do lado do caderno, porque toda hora tem contratação. É verdade. O esporte, eu estou com o celular aqui, porque toda hora pode ter um anúncio. Ainda assim, eu acredito que virá... De bolo, eu não acho, não. De bolo você diz quantos? Não é a quantidade. Eu digo o seguinte... bolo. O esporte está precisando de 9. De 3, 4 contratações serem anunciadas de repente. 3, porque, eu acredito. Como ele está dizendo, como a diretoria está dizendo há muito tempo, que as conversas estão muito avançadas, evidentemente que quando se confirma isso, vem normalmente 3 contratações, daqui a pouco mais 4, daqui a pouco mais 2. Eu acredito. Nesses termos aí, eu acho que vai ser... Eu acredito. 2, 3, pode vir. Pode vir, sim. Pois então... Até sexta-feira alguma coisa vai acontecer. Pois é. Inclusive nada, né? Ou nada, né? Como diz Leonardo Boris, tudo pode acontecer, inclusive nada. Vamos aguardar, minha gente. O pessoal do esporte está em efervescência para trazer esse pessoal. Principalmente quando se fala em atacante, porque de atacante o esporte tem que correr, né? O esporte só tem o Edinho aí sobrando... Não se sabe se vai ficar ou não aí. Não. O Edinho está em análise. Pois não se sabe se vai ficar ainda. É um jogador... Agora pode aparecer outro clube e levar o Edinho. Foi muito irregular durante a temporada. E isso deve estar pesando aí no contexto da continuidade. Tem o Felipe, que também está... Agora, o esporte tem, do meia para trás, ele tem um time pronto. Pois o grande problema hoje é agilizar as contratações de ataque do time do Esporte Clube do Recife. Ok, prontinho? Prontinho. O que é isso aqui, rapaz? Vamos lá. Especulações. Vamos lá. Não quer falar não, né? Não, aí não adianta, né? Valeu, abraço, Boris. Aí, portanto, as notícias do Leão da Praça da Bandeira, você acaba de acompanhar a quarta-feira rubro-negra dentro do Bola Rolando. São 6h30. Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte.